A nossa fé, a fé da Igreja Católica, se baseia em Jesus Cristo, Cristo crucificado, como disse São Paulo, mas depois da cruz tem a ressurreição. Se Jesus morresse na cruz e não ressuscitasse, aí não teria, salvação. O que é isso, Denis? Está dizendo heresia? É a fé da igreja. Porque a ressurreição de Jesus é um prelúdio, o início da nossa ressurreição futura. Todos iremos ressuscitar, como Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou verdadeiramente. A gente vai ver aqui. Diz assim: no primeiro dia da semana, um domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Essa pedra é aquela pedra redonda, imensa, que coloca fechando o túmulo. E inclusive é uma pedra muito pesada, que eu não sei como é que Maria Madalena iria conseguir entrar no túmulo, Porque o túmulo não é como a gente pensa hoje, uma cova ou um túmulo que só cabe o caixão. Túmulo na época de Cristo, geralmente era escavado na rocha, e a pessoa entrava, tinha uma primeira sala, e depois tinha alguns degraus para a segunda sala, que era onde era posto o corpo. Por isso diz, quando os apóstolos chegam, diz assim: o discípulo amado chegou primeiro e se inclinou para olhar o túmulo, mas não entrou. E depois Pedro entra, e quando Pedro entra aí, ele também entra depois, Então não é esse túmulo que a gente pensa. Inclusive, aquela reanimação de Lázaro é algo muito, muito forte, porque Lázaro já estava entrando em estado de decomposição, e quando Jesus grita: Lázaro, vem para fora, ou Lázaro, sai para fora, aí esse redondar da palavra sai para fora, até parece que Jesus estava errando no português, ou claro que ele não falava português, mas é como a gente hoje tira onda, a gente até ri quando alguém diz assim: eu fulano, sai para fora. Mas quando Jesus disse Lázaro, sai para fora, ou Lázaro, vem para fora, é porque Lázaro iria sair da sala do túmulo, ali do túmulo não, do corpo, onde era posto o corpo, subia alguns degraus, como se fosse mais ou menos isso aqui, e chegava na sala de cima, onde se preparava algumas coisas para colocar no corpo, E ali era uma segunda saída. Ele saía da sala onde ficava o corpo, vinha para aquela sala, antessala, podemos assim dizer, e depois saía fora. É como alguém que pode dizer assim: a pessoa está na sala, a pessoa diz: sai para fora. Por que sai para fora? Porque tem um terraço. Só que eu não quero você no terraço, eu quero você no quintal. Aí foi isso que Jesus disse a Lázaro, Então ela viu o sepulcro vazio, aí corre então e vai a Simão Pedro e a outro discípulo que Jesus amava, e lhe diz, São João, discípulo amado é São João. São João está escrevendo o Evangelho e ele dá o nome a ele mesmo do discípulo amado. Então imagine o quanto esse homem não se sentiu amado por Jesus. No momento da ceia, na ceia eucarística, na última ceia, é dito que ele encosta a cabeça no peito de Jesus. Tão grande era a intimidade de Jesus. E nesse filme, o Código da Vinci, eles pegam a imagem da ceia, da última ceia, pega aquele discípulo que tem o cabelo um pouco longo, e é um dos mais jovens, que era João, que inclina a cabeça do lado de Cristo, e eles invertem no filme,
e coloca como se fosse Maria Madalena que estivesse na ceia também, e ela fica com o corpo, com a cabeça reclinada no peito de Cristo o tempo todo na ceia, né? Se eu não me engano é mais ou menos isso que faz muito tempo que eu assisti o filme, deturpando. Então João diz, o discípulo amado, né, correu então e vai a Simão Pedro, voltando aí o versículo 2, e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhe diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Então até aqui ela ainda não tinha crido nas palavras de Jesus, que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então morreu na sexta, sábado, domingo, primeiro dia da semana, dia que ele disse que ressuscitaria. Pedro saiu então com o outro discípulo, João, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então veja, os anjos ou o próprio Cristo fizeram questão de deixar o santo sudário em um local à parte. Não estava no chão junto com os outros panos, mas estava separado em um local à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então veja, aqui João já viu e já creu, já acreditou nas palavras de Jesus, que ao terceiro dia ressuscitaria. Então veja, já existe uma diferença entre Maria Madalena e João. João viu e creu. Ela viu o sepulcro vazio, mas nem lembrou das palavras. Correu para avisar a Pedro que o sepulcro estava aberto e que tiraram, ele não ressuscitou, segundo aí até esse momento para ela. Tiraram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos aonde o colocaram, né? Pois ainda, né, viu e creu, versículo 9, pois ainda não tinham compreendido, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Então João viu e creu, né? Mas eles ficaram ainda voltaram para casa. Então isso aqui é fé da igreja, isso é dogma da igreja. Jesus ressuscitou, verdadeiramente. Não existe aquela coisinha de dizer assim, às vezes até a gente diz, mas sem saber, né, sem perceber que a gente está dizendo algo que é contrário à nossa fé. Quando diz assim, Jesus ressuscitou, aí ele está vivo no meu coração. Ele não está vivo no meu coração. Eu posso até dizer, eu creio, eu aceito, eu creio que Jesus está vivo, né? O meu coração dá testemunho disso. Mas ele não está vivo no meu coração, ele está vivo no céu, sentado à direita do Pai. Agora, como ele é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, né? Pode estar em todo lugar, onipresente, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciente, sabe de tudo, e onipotente pode tudo. Então, eu, né, de maneira inconsciente, posso dizer, né, ele está vivo no meu coração, no sentido de dizer que eu creio nele e ele habita em mim pelo Espírito Santo. Mas quando a gente pensa em Jesus,
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, hoje, ele está no céu, sentado à direita do Pai. Agora ele pode estar aqui? Pode. Ao mesmo tempo ele pode estar lá e pode estar aqui. Porque ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e pode estar no lugar que ele quiser ao mesmo tempo. Oxe, como é que ele pode estar lá no céu e ao mesmo tempo estar aqui? Ele é Deus. Ele pode preencher o universo inteiro com a sua glória. Né? E ele disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Então ele está aqui. Porque ele pode tudo. Né? Então, isso aqui é base lá. A gente não pode cair nessa. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo a mim que um pregador disse que Jesus tinha ressuscitado, mas em espírito. O corpo não encontrou, porque ninguém sabe onde está, mas ele tinha ressuscitado em espírito. Aí a pessoa veio perguntar a mim, né? Aí eu disse: se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa lê o catecismo, é impossível dizer uma barbaridade dessa, que Jesus ressuscitou em espírito. Em espírito ele desceu ao inferno. E esse mesmo Espírito, nesse mesmo Espírito, né, o Pai o ressuscita, né, por meio do Espírito. Olha, a ressurreição de Jesus é algo tão grandioso que ela é realizada pela Trindade. O Catecismo diz isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que faz a ressurreição acontecer, podemos assim dizer, né? É o Pai que ressuscita o Filho por meio do Espírito, mas o Filho participa dessa ressurreição diretamente, porque Ele é Deus. Viu o que Jesus disse? Olha, vocês estão pensando que vocês vão tirar a minha vida, mas vocês não têm o poder de tirar a minha vida. Agora eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Quando Ele disse: eu vou morrer, é preciso que o Filho do Homem morra, né, seja preso, açoitado, crucificado, morra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Porque o Pai ressuscita, o Espírito ressuscita e o Filho ressuscita. Veja, quando eu digo o Pai ressuscita, não é que o Pai está ressuscitando, não. O Pai ressuscita o Filho, o Espírito participa dessa ressurreição e o Filho também participa. O Catecismo diz isso, né? É uma pena que eu não abri aqui, mas depois eu até posso pegar o trechinho e colocar lá no grupo para vocês lerem em casa com um pouquinho mais de paciência. Mas a ressurreição é uma obra da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Tem protestante que não acredita na ressurreição não, né? Que nós vamos ressuscitar. Eu estava vendo um vídeo foi uma enquete, eu acho que vocês fizeram. No YouTube, aí eu fui ler os comentários, né? Aí tem um protestante. O meio protestante, uma grande dificuldade em ter uma fé. Uma fé, assim podemos dizer, ortodoxa, né? No sentido de dizer assim, tem uma ortodoxia única. Eles têm várias crenças dentro do protestantismo, né? Porque você vê, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles dizem que quando a gente morre, a alma também morre. A alma, né? Que lá em Ezequiel diz assim: toda alma que pecar, esta morrerá. Mas quando ele fala alma, ele está falando todo ser vivente que pecar, todo ser humano que pecar, morrerá, no sentido de morrer mesmo, a morte física. Aí eles tomam isso ao pé da letra e diz que a alma também morre. Já a Igreja Católica diz o quê? Que a gente, quando morre, o corpo morre, mas a alma espiritual, ela tem um encontro imediato na hora da morte com Deus.
e ali acontece o juízo particular. E o que é esse juízo particular? Naquele momento, Deus faz o julgamento de tudo o que aquela pessoa fez e decide ali o destino dela, ou céu ou inferno. O inferno já está povoado, isso é fé da igreja. Tem gente que pensa que o inferno está vazio, ou só tem os demônios lá, mas já está cheio. Não é cheio não, né? Não vou dizer que está cheio, que eu não sei. Mas já tem gente lá, né? Já tem alma, né? Como também a igreja acredita que já tem gente no céu. E o purgatório? O purgatório não é um lugar. O purgatório é um estado de espírito, aonde a gente vai, se ficou alguma coisa, e quando eu digo se ficou alguma coisa, eu estou falando da pena, né? O que é a pena? Por exemplo, alguém é preso, né? Alguém foi preso porque cometeu um crime. Aí existem várias penas, né? Se a pessoa cometeu um crime básico, aí é uma pena, então não precisa ir para a cadeia, vai cesta básica, né? Ou senão às vezes não precisa ir para a cadeia, mas vai prestar um serviço. Aí tem outros que vai para a cadeia, aí é uma pena maior, com 5 anos de reclusão. Aí outros uns 30 anos. Aí, dependendo do país, tem prisão perpétua. Prisão perpétua. Aquele que foi para prisão perpétua, inferno, prisão perpétua, né? Aquele que foi absolvido, completamente absolvido, porque é uma pessoa justa, não cometeu o crime, né? Céu, está livre, não tem pena, tem punição para ela, não tem nada. E aquele que morreu em estado de graça, confessou os pecados mortais, mas infelizmente tinha cometido algum pecado venial de matéria leve, aí sofre a pena, né, temporal do purgatório, passa um tempo. Todas as pessoas que morrem e vão para o purgatório, quando eu digo vão, né, é no sentido de que ficará no purgatório, ficará purgando, tem um tempo determinado por Deus. Esse tempo pode ser abreviado se nós, os vivos, rezarmos por eles, fizermos penitência, oferecer missa. Essas coisas, né, esses méritos que a gente adquire, e tudo é por graça de Deus, não é porque a gente é bom. Esses méritos Deus aplica às almas do purgatório que mais precisa. Quando a gente reza, ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, a gente está dizendo: as minhas orações que eu faço pelos mortos, o Senhor aplica os méritos a quem o Senhor quiser, a quem mais precisar. Isso pode ser minha mãe, meu tio, meu vizinho, pode ser quem mais precisar, quem mais estiver precisando, né? Então é isso. Sim, aí respondendo à questão dela, tem essas várias crenças. Os adventistas do sétimo dia, né? O que é que eles dizem? Eles dizem que a pessoa morre, né? Morreu, não vai para o céu. Morreu o corpo e a alma. Está morto os dois. Então só quando Jesus voltar, aí Jesus vai ressuscitar bons e maus, vai fazer o julgamento. Aqueles que forem condenados ao inferno, eles chegam a dizer que a pessoa será condenada e sofrerá o inferno, os males ali do inferno, os castigos do inferno, pelo tempo que for necessário para que ele pague por seus pecados. E depois Deus faz essa alma desaparecer, aniquila essa alma. É como se Deus destruísse ela. Aí ele diz: por quê? Porque Deus é amor e é amoroso. Deus jamais iria deixar uma alma a eternidade sofrendo. Só que Deus é justo e Ele anuncia para nós que existe o céu, mas também que existe o inferno. Seria a injustiça de Deus condenar alguém ao inferno? Condenar não, né? Dar a sentença, porque quem auto se condena somos nós. Claro que não. Porque Deus enviou o Filho dele. Foi Deus que veio morrer para nos resgatar. Aquilo que a gente viu naquela semana, que foi eu que dei a palestra sobre a crucificação. Deus
filho morreu no meu lugar. As feridas que Jesus tem no alto da cruz e sofre antes de chegar à cruz, todas elas foi por minha culpa, por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Então a gente não pode dizer, Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, porque Deus pagou por nossos pecados. Só que isso precisa ser aplicado na minha vida. É como se eu dissesse assim, Eduarda, eu quero. É como se eu dissesse assim a Eduarda, aqui tu tens uma passagem de avião para tu ir para o lugar que tu quiser, sei lá para o Japão. Aí eu dou a passagem a ela. Aí ela pega a passagem, fica olhando para a passagem, olhando, admira. Ai, que coisa boa, a maior alegria do mundo. Aí de repente ela pega aquela passagem, bota por lá em qualquer lugar, despreza, não dá atenção, não dá o valor que deveria dar, deixa por lá. Quando chega o período da viagem, cadê a passagem? Não acha. Perdeu a passagem. É culpa de quem? De Deus? É culpa, vamos dizer que é minha culpa que eu dei a passagem a ela? Não, é culpa dela, que ela desprezou, não valorizou, jogou para lá, deixou para lá. Então é injusto da parte de Deus alguém ser condenado eternamente? Não, não é injusto não. Porque o preço maior ele já pagou. Agora se eu não quero, então o que é que se pode fazer? Se eu dou um presente a Janaína caríssimo, que Janaína rejeita? Estou olhando a hora, que já é 8h05. Mas vamos lá. Versículo agora 11, a aparição a Maria de Madalena, Maria Madalena. A gente viu que Maria Madalena viu o sepulcro vazio, mas não creu, Roubaram o corpo do meu Senhor. E agora, Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado. Um à cabeceira e o outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Essa pergunta não é uma pergunta retórica, porque eles sabiam, eles já sabiam porque ela chorava. Mas perguntaram simplesmente porque queriam perguntar. Não, foi uma pergunta realmente para indagar ela. Por que tu está chorando? Como que dissesse assim: você ainda não acredita? Você ainda não percebeu? Por que choras? Ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Então veja, quando Jesus ressuscita, é aquele mesmo corpo que morreu na cruz, e a gente vai ter provas disso mais à frente. Porém, Jesus está com aquele mesmo corpo, mas não é, entre aspas, veja só, é o mesmo, mas entre aspas não é o mesmo, porque ele foi glorificado. A natureza muda, não é um corpo meramente carnal, não é um corpo somente de carne, é outra natureza totalmente diferente que a gente desconhece. A gente vê aqui o relato bíblico, mas não tem nem noção de como seja. Por quê? Porque Jesus, em vários momentos, Jesus vai dizer, por exemplo, a Tomé: sou eu mesmo, Tomé, bota a mão aqui na marca do prego. Tomé bota a mão na marca do prego. Bota a tua mão aqui no lugar onde furou com a lança. Ele bota a mão.
Tem outro momento que Jesus aparece na beira da praia e pergunta aos apóstolos: vocês têm algo para comer? E os testemunhos de Jeová dizem que quando Jesus apareceu, ele não comia, ele fingia que comia. Veja, eles fingiam que comia. Pelo menos eu fiquei sabendo disso, né? Não sei nem de fato se é verdade isso, mas se for, veja que barbaridade. Aí Jesus diz assim: tem de algo para comer? Aí os apóstolos, quando descem da barca, chega na praia, já tem pão e peixe debaixo da brasa, né? Em cima da brasa, melhor dizendo. E eles comem. Tem um momento que os apóstolos não acreditam que é Jesus, pensa que é um fantasma. Aí Jesus diz assim: olha, por acaso fantasma tem pele e ossos? Depois de ressuscitado, por acaso fantasma tem pele e ossos? Poderia ser tocado, porém se ele permitisse isso. Ao mesmo tempo, diz assim: os apóstolos estavam dentro da sala com as portas fechadas por causa que eles estavam com medo dos judeus. E o que foi que diz a Bíblia? Que Jesus entrou, passou pela parede, entrou no meio onde eles estavam. Veja, é uma natureza, esse corpo é uma natureza que a gente não consegue entender, só quando a gente chegar lá. Porque ao mesmo tempo pode ser tocado, ao mesmo tempo ele come com os apóstolos e ao mesmo tempo ele passa por dentro das paredes. A pedra do sepulcro, ela não foi tirada para Jesus sair do sepulcro, não. Jesus disse: tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. A pedra não foi tirada do sepulcro para que Jesus pudesse sair do sepulcro, não. Não foi isso. Jesus poderia sair do sepulcro a hora que ele quisesse, como ele quisesse, do jeito que ele quisesse. A pedra que foi tirada do sepulcro foi para servir de testemunho. Era como se fosse uma testemunha da ressurreição. Mas Jesus não precisava sair, ou melhor, tirar a pedra para que ele saísse, né? Tem até uma música que fala, né, que no terceiro dia a pedra rolou, né? Ei, que façam nova todas as coisas, façam nova todas as coisas. Então vamos lá, continuando. Eu parei aonde? No 15, né? Jesus lhe disse: mulher, por que choras? Será que Jesus não sabia porque ela estava chorando? Será que os anjos não sabiam porque ela estava chorando? A pergunta era mesmo para dizer a ela: olha, desperta, minha filha. A glória, o milagre está acontecendo na sua frente, né? A quem procuras? Disse Jesus. Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor. Esse Senhor aqui não é Senhor tratando como Deus, mas era pronome ali, né? De tratamento, né? Senhor, se fostes tu que o levastes, dizei-me onde o pusestes, e eu o irei buscar. Né? Diz-lhe Jesus: Maria. Maria. Então veja, olha, você pode ter até apelido, alguém pode até lhe apelidar, colocar algum apelido em você, mas Jesus lhe chama pelo nome. Disse ele a Jeremias, disse ele a outros profetas e diz para nós: eis que eu te chamo pelo nome, tu és meu, porque eu te gerei. Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia e te chamo pelo nome. O livro do Apocalipse vai dizer que Deus, quando nos ressuscitar e nós entrarmos com Ele na glória, Ele vai nos dar uma pedrinha branca com o nosso nome. Não sei se vai ser o meu nome Denis, porque eu acredito que a minha mãe escolheu, né? Escolheu esse nome por providência divina, ou se Ele vai me dar o nome que Ele já tinha no seu coração para mim, né? Diz que Ele vai me dar um nome.
uma pedrinha com um nome, como se dissesse assim: olha, aqui o seu nome, aqui sua identidade, né? Continuando, quando ele diz Maria, voltando-se, ela lhe diz, em hebraico, Rabuni, ou Rabi, que quer dizer mestre. Então ela percebe, ela escuta a voz de Jesus. O que foi que Jesus disse lá em João capítulo 10? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas ouvindo a minha voz, elas conhecem a minha voz e me seguem. Então veja, a aparência de Cristo não fez ela perceber que era Cristo. Ela não conseguiu. Mas a fala, a voz de Jesus ela conheceu. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e dizei-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Então, ela foi para os apóstolos e disse: olha, agora eu tenho certeza plena, não roubaram o corpo. Não roubaram o corpo. Ele ressuscitou. Era o mestre. E como você sabe que era ele? Aquela voz eu não esqueço nunca. Por exemplo, a mãe está grávida, né? Aí o pai fala, o pirrainha, danadinho, né? Ele escuta e responde. A mãe chama, o filho pode estar longe, ele escuta. Eu conheço, essa voz é do meu pai, é da minha mãe. E corre, né? Jesus estava dizendo isso. Ela disse: agora Pedro, agora João, tenho certeza, é o mestre. Não tem para onde ir. É o mestre, ele ressuscitou. Teve uma pessoa que veio dizer assim a mim: olha, eu creio tanto em Jesus, que se por um acaso alguém dissesse que encontrou os ossos, o esqueleto de Jesus, ainda assim eu continuaria crendo nele. Aí eu disse, olha, se por um acaso alguém encontrasse o esqueleto de Jesus e fosse verdade, eu não acreditaria mais. Deixaria de acreditar. Porque o que ele disse é que ele ressuscitaria. Então ninguém jamais pode encontrar o corpo dele, ou o esqueleto dele. Jamais. Se alguém encontrasse, lógico que não vai acontecer, mas se alguém encontrasse e fosse comprovado que era o de Jesus, acabou. Não tem mais sentido acreditar nisso. As pessoas ficam procurando resposta para tudo. E resposta palpável. Jesus aparece aos apóstolos. 8 dias depois ele precisa aparecer de novo. Por quê? Porque os apóstolos disseram: Tomé, olha, o Senhor apareceu. Que história! Eu só acredito se eu colocar o dedo. Eu só acredito se eu botar a mão na ferida da lança. Procurando resposta, né? Olha, aí a gente pensa, Tomé foi incrédulo. Não, viu? Todos os apóstolos foram incrédulos. Todos. Porque Maria Madalena volta para dizer aos apóstolos. Os discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, que vai andando, conversando sobre a morte de Jesus, e conversando e dizendo que nada aconteceu, a ressurreição que tantos esperavam, não aconteceu, foi nada, morreu e até hoje não ressuscitou. Aí Jesus chega no meio deles: ei, homens da Galiléia, vocês estão falando do que aí? Vocês estão conversando sobre o quê? Oxe, tu és o único peregrino que anda por aqui e não sabe que um homem chamado Jesus de Nazaré, profeta, grande em obras e palavras, né, morreu, foi crucificado e nada, como que dissesse assim, nada, acabou-se.
Aí Jesus diz assim: mas como vocês são fracos de fé e duros de coração. Aí ele diz: vocês não sabiam, como diz a Escritura, tudo o que ele deveria passar? Aí se você ler lá Lucas 24, você vai ver que Jesus vai explicar a Escritura, no caso não é o Novo Testamento, é só o Antigo Testamento. Todas as passagens da Escritura, ele vai dizer, desde Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, até os Salmos e os Profetas. Jesus vai explicar aqueles 2 homens. Será que a caminhada era longa? Jesus vai explicar todas as passagens que falava de Jesus, principalmente as que dizia que ele iria morrer e a que ele iria ressuscitar. Mas eles não conhecem Jesus, andam com Jesus e não conhecem Jesus. Quando chega na frente da casa, Jesus finge que vai passar direto. Aí eles vão: epa, Senhor. Não é Senhor porque é Senhor, o Senhor, né? Ele diz assim: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e a noite declina, né? Ou seja, caminhar durante a noite é perigoso demais. Aí Jesus fica, eles pegam o pão, na hora da ceia, Jesus pega o pão, quando dá graças, cai a ficha. Só o mestre consegue, ou melhor, só o mestre fazia a ação de graça dessa maneira. Aí quando eles percebem que é Jesus, aí diz que Jesus desapareceu do meio deles. Eles disseram: Senhor, fica conosco, porque já é tarde, a noite cai, é perigoso viajar à noite. Só que se você ler Lucas 24, vai dizer assim, ó: quando eles viram e reconheceram que era o Senhor, imediatamente eles voltaram para contar aos apóstolos. Eles voltaram para contar aos apóstolos. Aí vai chegar um momento, eu não lembro agora qual é o texto, vai chegar um momento que os apóstolos, quando alguém vai dar a notícia da ressurreição, os apóstolos vão dizer assim: é verdade, algumas mulheres nos disseram, mas a gente não acreditou. Porque eu não lembro agora qual é o texto, né? Mas eles dizem isso. Algumas mulheres vieram falar para a gente da ressurreição, mas a gente não acreditou. Então, a gente também tem essa dureza do coração. A gente também tem dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus. Principalmente quando a gente vê os nossos parentes indo para o sepulcro, né? Para a cova, para a catacumba, né? A gente diz: ah, rapaz, esse negócio de ressurreição aí, isso não existe. Ah, Jesus ressuscitou. Sei lá. Aí 2000 anos aí que ele disse que ia voltar e não voltou ainda, né? Mas se ele não ressuscitar, a nossa fé é inútil, né? Agora vamos para João 21, São João capítulo 21, que é outra aparição maravilhosa. Você marca aí São João 21 e procure na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Aí deixa João 21 marcado, tá? A gente vai começar primeiro aqui. 1 Coríntios 15, versículo 1. Viu? O outro irmãozinho achou aí, irmão? Tá ok? Pronto. A irmã tá tudo certinho aí? Pronto.
Vejam aí, 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: o fato da ressurreição, né? Dependendo da tradução bíblica, pode ser até que esteja dizendo assim, a ressurreição, né? A tua diz como o negrito em cima. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, pronto. Ele diz assim, versículo 1: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais, como vulo anunciamo. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Então veja, ele está falando aqui sobre a ressurreição. Ele está dizendo, irmãos, se vocês ouvirem o evangelho que a gente anunciou, e vocês guardarem ele como a gente anunciou, vocês serão salvos. 15:1. 1 Coríntios 15:1. Eu vou ler de novo, né, para a gente retomar. 1 Coríntios 15, versículo 1. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, é Paulo falando, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos. Aí, sois salvos pelo evangelho, se o guardais como vulo anunciei. Do outro modo, tereis acreditado em vão. Então, se chegar alguém dizendo assim, Jesus ressuscitou só em espírito, é falso o evangelho, não é o evangelho de Cristo. Se chegar alguém dizendo assim, Jesus não ressuscitou não, foi só o espírito dele que voltou para o Pai, é falso o evangelho, não é evangelho, não é o evangelho anunciado pela igreja. E se você crê diferente do que a igreja ensina, você está acreditando em vão, e não salva esse evangelho, não salva, porque no credo a gente diz, creio na ressurreição da carne. Ele não diz que a gente vai crer no Espírito que vai desencarnar e vai subir não sei para onde, não. Ou que vai... Creio na ressurreição da carne, né? Eu sou às vezes um pouquinho duro com essas coisas, porque às vezes as pessoas querem flertar com a salvação. Porque quando a gente começa a botar coisas na nossa fé que não existe e que não é fé da igreja, isso pode nos condenar. Quando a pessoa começa a dizer, não existe diabo, diabo é as pessoas do mundo, Satanás é as pessoas do mundo, mal. Não existe o diabo é o mal que está no mundo, o mal. O inferno é aqui. Não, isso não é fé da igreja, isso não é evangelho, isso condena a pessoa, isso faz a pessoa perder a salvação. Porque se você começa a não acreditar que o inferno existe, você começa a dizer, vamos continuar aqui, veja como Paulo é duro aqui, veja. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Segundo as Escrituras, que ele mesmo explicou aos discípulos de Emaús. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12 de uma só vez. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então veja, tinha um grupo de mais de 500 pessoas que ele apareceu, essas pessoas de uma só vez. Todas as 500 ou mais viram Jesus e reconheceram que era Jesus. A maioria dos quais ainda vivem. Então, alguns desses 500 ou mais de 500 que viram Jesus, Paulo diz, ainda estão vivos, eles dão testemunho da ressurreição. Enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os outros apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. Quando foi que Jesus apareceu a Paulo? Paulo, por que me persegues? Paulo caiu do cavalo.
a aparição de Jesus a Paulo já foi totalmente distinta das outras, porque ele não viu quem falava com ele, só ouvia a voz e uma luz forte que o cegou. A glória de Deus, né? Então ele não viu Jesus pessoalmente, ele viu uma luz forte e a voz que dizia: Paulo, Paulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Aí veja a graça que o batismo nos dá. Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já estava no céu. E como é que ele perseguia Jesus? Os cristãos. A igreja diz que quando a gente é batizado, a gente se torna membro de Cristo, parte do corpo de Cristo. Outra coisa é quando um protestante chega para dizer: a igreja somos nós. Eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja. A igreja é um corpo. Eu posso até dizer que eu sou templo da Santíssima Trindade, como Paulo vai explicar. Mas eu não posso dizer eu sou a igreja. Eu sou a igreja, tu é a igreja. Tem até um hino na igreja católica que quando o pessoal ia cantar no grupo jovem, eu dizia: esse hino está errado. Aí tu é muito chato, está errado. Quer dizer assim: eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. A gente canta, até cantava, algumas pessoas cantavam e a gente gosta de cantar, porque a gente canta, mas para dizer que a gente faz parte também da igreja, né? Mas eu não posso dizer eu sou a igreja, eu sou membro da igreja, né? Continuando aqui bem rápido, que eu queria ler, se possível, a maior parte. Eu parei qual? 9, não foi? Eu vou para o 9, deixa eu achar aqui, pronto. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, Paulo diz, porque persegui a igreja. Está vendo? Por que me persegues, Paulo? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça em mim, e sua graça a mim dispersada não foi estéril, ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, todos os apóstolos. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus que está agindo em mim. Então Paulo reconhece que ele evangelizou muito mais do que os apóstolos, mas ele percebe que não é ele, é Cristo que faz. Então tudo que a gente realiza não é eu pessoalmente que faço, é Cristo que faz por meio de mim, né? Ele diz: por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos, eis também o que acreditamos. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Porque até alguém pode dizer na igreja, né? Olha, eu não acredito que a gente vai ressuscitar, não. Sim, mas se Cristo ressuscitou, Cristo é o penhor, né? É a garantia de que nós também ressuscitaremos. O apóstolo São Paulo chega a dizer assim: o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos mora dentro de nós e nos ressuscitará. Como ressuscitou Jesus, nos ressuscitará, né? Veja, ele continua dizendo aqui, né? Aí ele diz: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Ele está dizendo: se a gente diz que Ele ressuscitou a Cristo sem ter ressuscitado, então a gente é falsa testemunha. A gente está tentando Deus, dizendo que Ele ressuscitou Jesus sem ter ressuscitado, né? Aí ele continua: pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato
não ressuscitou. Paulo está fazendo um trocadilho de palavra aqui, mas ele não está dizendo que ele não ressuscitou Jesus, não. Ele está dizendo, se a gente está dizendo que ele ressuscitou sem ele ter ressuscitado, então a gente está mentindo, dizendo que Deus fez uma coisa sem ter feito. Paulo está dizendo isso. Como é que a gente vai dizer que ele ressuscitou Jesus, se de fato ele não ressuscitou, se é que Cristo não ressuscitou? Paulo está dizendo isso, né? Aí ele continua dizendo assim: acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos que Deus, eu retomei aí, tá certo? Que Deus, atestamos contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou. Se é que os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Para que a gente estaria aqui se Jesus não tivesse ressuscitado? Era uma ilusão. Era aquilo que Marx disse, né? Parece que foi Marx que disse que a religião é o ópio do povo, né? Seria uma ilusão, né? Um engano. Aí ele continua: ainda estais nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos, se não existe ressurreição. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Então, se você, meu irmão, acha que essa vidinha aqui é tudo, e você acredita até em Jesus, mas acredita que Jesus vai fazer com que você viva essa vida aqui bem, depois entrega. Então, se você acha que essa vidinha aqui é tudo que Cristo preparou para nós, ele está dizendo que a gente é mais digno de... somos as pessoas mais dignas de compaixão. Porque imagina, Duda, olha, tu trabalha, atualmente está trabalhando? Imagina, Duda tem a bebezinha dela, aí trabalha, deixa ela com alguém para poder trabalhar, aí volta para casa, chega em casa nas carreiras, organiza alguma coisa, se esforça, vem para cá, aí chega aqui, daqui a pouco sai de novo correndo para organizar as coisas para amanhã poder ir trabalhar também. E olha, aí depois, no outro dia de novo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a vida toda a gente nessa... E se a gente não tiver a esperança verídica, verdadeira, de que existe um céu, então, meu amigo, para que a gente se esforçar para não pecar, para ser justo, para não roubar, para não matar, para não adulterar, para não tomar o marido dos outros, a mulher dos outros? Para quê? É o que ele diz aqui um pouco mais à frente. Veja o que ele diz. Ele diz: mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que morreram. Com efeito, visto que a morte veio por um só homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Aqui ele falava de Adão, tá certo? Pois assim como todos morreram em Adão, em Cristo todos ressuscitarão e terão vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícia, Cristo. Cristo ressuscitou primeiro. Aí ele diz: depois aqueles que pertencem a Cristo, os santos, ressuscitarão primeiro, por ocasião da sua vinda. Então veja, Nossa Senhora não, que já ressuscitou, né, segundo o dogma da Assunção de Nossa Senhora, quando ela terminou os dias que adormeceu, né, chama adormição de Maria, mas ela morre, né, não morre por causa do pecado, morre pelo amor que tem ao Filho. Terminados seus dias na vida, ela é ressuscitada antes que o seu corpo experimente a corrupção, à semelhança de Cristo. Veja, ela não ressuscitou pelas próprias forças. Deus a ressuscita, como fará um dia conosco. Quando a gente, no texto que a gente vai rezar quarta-feira, Mistérios Gloriosos, o quarto mistério diz o quê? Creio na Assunção de Nossa Senhora.
ressuscitada e assunta ao céu. É o que a gente espera e que os santos esperam. Então, Santa Teresinha, São João Batista e tantos e tantos e tantos e tantos, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro os santos. E aqueles que a gente não conhece os nomes, né? Tem muitos santos. Aqui em Moribara, quantos santos não tem? Pessoas que morreram piedosamente, santamente, servindo e sendo fiel a Jesus, né? Versículo 23. Cada um, porém, em sua ordem, como primícia Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. O último inimigo a ser destruído será a morte. Pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele, né? Mas quando ele disser tudo está submetido, quando o Filho Jesus disser que tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á. Então aí a gente já percebe que ele é Deus com o Pai. Quando tudo estiver submetido ao senhorio de Jesus e ao senhorio do Pai, ele se excluirá dessa submissão. Aí, evidentemente, excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. Então, Jesus vai submeter tudo ao Pai. E quando ele submeter tudo ao Pai, ele mesmo não será submetido. Porque ele é filho e ele é Deus com o Pai, né? E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho agora se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Aí acontece uma submissão, mas não como alguém inferior, mas por livre e espontânea vontade. Carta aos Filipenses. Mesmo ele sendo Deus, não usurpou do direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e se fez servo, e servo a ponto de morrer na morte de cruz. Essa segunda submissão aqui é voluntária. Para quê? Para que ele seja tudo em todos. Ele é cabeça da igreja. Nós somos membros. Então a cabeça se une ao corpo e se coloca debaixo da autoridade do Pai. Ele como filho obediente, né? E nós como filhos no Filho. Porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, vai dizer que o santificador, Jesus Cristo, e os santificados, nós, descendemos de um só. Aí ele diz, por isso ele não se envergonha de no meio da assembleia chamá-lo de irmãos. Chamá-los de irmão. Nos chamar de irmãos, né? Então Jesus nos faz ser filhos nele, no Filho. Quando fores orar, dizei, Pai nosso que estás no céu. Agora quando ele ia orar, ele não dizia Pai nosso, ele dizia meu Pai. Diante do túmulo de Lázaro, meu Pai, eu sei que tu me ouves, mas não por causa de mim, mas por causa deles, para que eles vejam e creiam. Aí, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Aí ele pede, Lázaro vem para fora. Eu ia ler aquela aparição com os apóstolos, mas por conta da hora eu não vou ler. É aquela passagem que Jesus chega e pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas, né? Dando a última, podemos assim dizer, a autoridade a Pedro, dizendo, assuma. Lembra que eu falei, João 10, eu sou o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, ele tem o quê?
ovelhas. Lá em João 10 ele mesmo vai dizer: eu tenho muitas ovelhas que ainda não fazem parte do meu aprisco, mas elas precisam ouvir a minha voz. E ouvir a minha voz como? Jesus vai dizer lá em Lucas: quem vos ouve, dizendo aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então quando ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta meus cordeiros. Depois, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. A autoridade que ele já tinha dado a Pedro, eis a chave do reino, ele agora confirma: apacenta. O rebanho é de quem? É de Pedro? Não, o rebanho é de Cristo, mas Cristo dá a Pedro, então Pedro é responsável por ele, né? Concluindo aqui, eu parei onde? 29, não foi? Se não fosse assim, que proveito teria os que se esgotam pelos mortos? E aqui é uma referência, né? Que proveito teria a gente rezar pelos mortos? Né? Que proveito teria? Para que fazer isso? Se os mortos não ressuscitam, para quê? Não morreu, acabou-se. Ele disse: se não fosse assim, que proveito teria os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo, né? Ele disse: se os mortos não ressuscitam, se não é verdade que Jesus ressuscitou, para que a gente, ele está dizendo, eu, Paulo, apóstolo, meus companheiros, para quê? Porque Paulo disse que Paulo foi preso, sofreu naufrágio, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, tentaram matar Paulo inúmeras vezes, Paulo foi mordido por uma cobra. Ele disse: se os mortos não ressuscitam, então esse evangelho que a gente anuncia não existe, é uma besteira. E por que a gente vai estar aqui se deixando a vida da gente, a casa da gente, e ir vir? Porque Paulo foi para várias cidades. Paulo pegava um barco, passava, se brincar, dias, semanas num barco, atravessando o mar para ir evangelizar, para ir falar de Jesus. Aí ele disse: para quê? Se ele não ressuscitou, para que eu estar me expondo à morte? Porque tantos e tantos queriam pegar Paulo para matar, né? E ele diz assim: se os mortos realmente não ressuscitam, retomando, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo, né? Diariamente estou exposto à morte. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Tem gente que diz assim: fulano, a vida é uma só, vai aproveitar a vida. Porque essa pessoa, com certeza, não tem esperança na vida futura. Porque essa pessoa não acredita na ressurreição. Pode até dizer que acredita, mas não acredita. Quando uma mãe diz à filha: ô minha filha, vá gozar a vida, vá, deixe de ser besta. Vocês sabem que tem mãe que diz isso, né? Infelizmente tem coragem de dizer isso, né? Porque não acredita na ressurreição. A gente foi para um lugar, eu e minha esposa, né? E a gente, assim, ela se escandalizou com algumas coisas que viram, né? Uns dias desses aí atrás. Aí ela disse: meu Deus, umas pessoas tudo de idade, vivendo desse jeito. Eu disse: minha filha, o mundo tem colocado na cabeça das pessoas que a gente só tem uma vida e ela logo logo acabará. E a gente precisa aproveitar essa vida. E aproveitar como? Como eu dizia para ela: droga, cachaça, bebedeira, prostituição, né? Gastar a vida todinha para ganhar dinheiro.
e depois gasta o dinheiro todinho para ganhar saúde e não recupera, né? Terminando aqui, porque só falta 10 para as 9, eu acho que eu já falei demais, já passei, né, da hora, mas para concluir aqui, versículo 33, ele diz assim: não vos deixeis iludir, as más companhias faz o quê? Corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios. Sóbrio é alguém que não está com nenhuma substância que está, vamos dizer assim, tirando a razão da pessoa, né? Claro que ele não estava falando dessas questões externas, mas ele estava falando, olha, desperta aí, a gente anunciou o evangelho para vocês. Vocês estão escutando aí conversinhas da carochinha. Fiquem sóbrios, fiquem espertos. Acordem, né? Aí ele diz assim: como é necessário, ficai sóbrio como é necessário, e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo para a vossa vergonha. Paulo aqui não estava falando com gente lá do mundo, não. Paulo estava falando com uma igreja. Paulo estava falando com uma comunidade, como essa daqui, de Muribara. Ele não estava falando para a pessoa que está lá no bar, na boca de fumo. Ele estava falando para a igreja. Ele estava dizendo, olha, vocês estão perdendo a fé. Despertem, fiquem sóbrios, né? E aqui fica como exercício você ler o restinho do capítulo 15, que ele vai falar como é que vai acontecer a ressurreição de Jesus, ou melhor, ele vai dizer como aconteceu de Jesus e como vai acontecer a nossa, né? Aí ele vai falar como vai ser a ressurreição dos mortos, né? Então, eu vi todas as passagens, com exceção daquela de São João 20, que ia falar de mais 21, que ia falar de mais uma aparição de Jesus aos seus apóstolos, que foi essa que eu falei rapidamente, onde ele diz a Pedro, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, né? E ali Jesus também faz uma refeição com eles. Mas eu quis ir para essa passagem de 1 Coríntios, porque ela é um clássico dentro da Sagrada Escritura, para falar exatamente sobre essa questão da dúvida da ressurreição de Cristo. E a gente não pode ter dúvida na ressurreição. Se a gente tiver dúvida na ressurreição de Cristo, é em vão. A gente está negando um artigo do credo. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Se eu não acredito, para que eu rezo? Para que eu rezo? Tem um rapaz que é espírita que me acompanha lá no YouTube. Ele não é espírita, ele diz que simpatiza pela doutrina da reencarnação. Aí eu disse, olha, se você vai à missa e você recita o credo e ainda crê na reencarnação, então deixe de ir à missa e deixe de recitar o credo, porque o credo diz lá categoricamente, creio na ressurreição da carne. E o outro credo maior, Niceno Constantinopolitano, que é rezado de vez em quando, ele vai dizer que crê na ressurreição da carne e na vida do mundo que há de vir. Então, quando a gente ressuscitar, vai ser esse corpito aí que você tem, que vai ser ressuscitado. Vai ser outro não. Porém, não vai ter nenhuma deficiência. Você pode dizer, não, Denis, aqui não tem ninguém deficiente, não. Tem as deficiências, aquelas que a gente não conhece, as doenças internas, o problema no coração, as dificuldades do corpo, a renite, a artrite, a artrose, não sei o que mais, não sei o que. Então, quando a gente ressuscitar, esse corpo nosso vai ser, ele vai dizer aí, vai ser um corpo mortal revestido de imortalidade, não morre mais. Vai ser um corpo que não vai ter mais dificuldade com nada, vai passar dentro da parede, como de Jesus. Não vai sentir mais fome, não vai sentir mais dor,
Né? Vai sentir mais nada dessas coisas que a gente precisa aqui. Vai ser outra natureza. Veja, perceba, é outra natureza. Os anjos que foram criados por Deus é só espírito. A palavra usada pela igreja, né, mais teológica, é: os anjos e os demônios são puro espírito. Não é puro porque não tem pecado. É puro porque só é espírito. Os homens é carne e alma espiritual. É duas naturezas fundidas numa só. Quando a gente ressuscitar, a gente vai estar lá com o corpo que a gente ressuscitou, esse corpo de carne, feito que Jesus ressuscitou, porém já vai estar em uma outra natureza. Não é mais carne no sentido de que pode morrer, que pode perecer, que pode adoecer, que pode... É outra coisa, vai ser outra coisa. Como é, Denis? E o que é? Tu sabe, não sei. Só quando a gente chegar lá, porque São Paulo diz assim aos Coríntios: hoje a gente conhece em partes. Em breve nós conheceremos como nós somos conhecidos.